pessoas vão para a igreja acreditando que quando eles estão adorando e louvando a Deus, Deus está checando, ou Deus está se certificando se essas pessoas estão, na verdade, com sinceridade diante de Deus. Deus não precisa checar nada, Deus não precisa certificar de coisa alguma, porque Deus sabe todas as coisas, Ele vê o coração de todas as pessoas. Nós precisamos, muitas vezes, entender que a nossa honestidade diante de Deus é uma honestidade clara, transparente, límpida. A sua honestidade pode não ser transparente e límpida para mim, porque eu não conheço o seu interior, mas Deus conhece o interior das pessoas. Então, hoje a nossa pregação, ela vai lidar especificamente com esse tema. Como é que nós podemos entender o farisaísmo, a honestidade, a transparência? Porque eu acredito mesmo que o navio da desonestidade rapidamente faz água. Ser honesto nas pequenas coisas não é uma coisa pequena, é uma grande coisa. E para ser honesto para o próximo, é preciso que a pessoa seja, primeiro, absolutamente honesta com ela mesma. E depois, ela seja absolutamente consciente. Deus está vendo tudo, o bem e o mal, as sombras e as trevas que habitam no coração dessa pessoa. Então vamos agora à palavra de Deus. Lucas capítulo 12, versículo de número 1. O que significa ser fariseu? Vamos à palavra. A verdade da fé. Sem rodeios. Reflexão com Ricardo Gondim. Lucas capítulo de número 12, versículo de número 1 em diante. Posto que uma multidão de miríades de pessoas se aglomeravam ao ponto de uns aos outros se atropelarem, soube Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Meus queridos, algumas pessoas dizem que a história se repete. Aliás, isso não é só ditado popular. Isso também é mensagem da Bíblia, porque a Bíblia Sagrada diz lá nas palavras de Salomão, no livro de Eclesiastes, não há nada de novo debaixo dos céus. Tudo que é, sempre foi, sempre aconteceu. Nada existe de novo, nada acontece de novidade no mundo. Tudo no mundo já houve alguém que teve essa ideia em algum lugar. Foi isso que Salomão disse no livro de Eclesiastes. Eu gostaria de meditar hoje com vocês sobre o farisaísmo. O que é que significa ser fariseu? Porque se é verdade que a história se repete, se é verdade que não existe nada de novo debaixo dos céus, e se Jesus, na mensagem do capítulo 12 do livro de Lucas, disse aos seus discípulos, e o versículo diz que ele disse antes aos seus discípulos, quer dizer, falou primeiro aos discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Ora, se Jesus mandou se acautelar do fermento dos fariseus, deve existir algum perigo. Deve existir alguma razão porque Jesus mandou a gente se acautelar do fermento dos fariseus. Isso significa que o farisaísmo, ele pode entrar em uma igreja sem que nós nos percebamos. Que de repente nós somos contaminados
pelo ferramento desses fariseus sem perceber, sem nos dar conta. E quando a gente abre do olho, nós já somos fariseus. Vamos estudar um pouco a respeito dos fariseus. Quem eram eles? Os fariseus nasceram como uma seita dos judeus no período interbíblico. Um período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não havia profetas, não havia revelação de Deus. Os homens corriam de um lado para o outro querendo ouvir a palavra de Deus e não tinha quem pregasse. E esse período de desintegração de Israel foi tão severo que um grupo de homens começou a ler a Bíblia. E eles olhavam para a multidão que não era judaica, para o povo que estava perdendo a revelação de Deus. E esses homens, ao estudarem a Bíblia, disseram: nós precisamos reavivar o judaísmo. E eles então começaram uma igreja que deram o nome dessa igreja de Os Separados. E essa igreja dos separados foi a igreja que logo mais passou a ser conhecida como a igreja dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram homens sinceros, profundamente preocupados com a palavra de Deus. Eram homens sinceramente preocupados em permanecer fiéis à revelação de Deus. Hoje, para mim e para você, ser fariseu é mal. Mas nos dias de Jesus, ser fariseu era uma honra. Mas alguma coisa aconteceu com esses fariseus, que quando Jesus veio pregar o Evangelho, houve uma mudança sutil, que aqueles fariseus, quando Jesus veio pregar o Evangelho, tornaram-se os maiores opositores de Jesus. E foram eles que entregaram Jesus para ser morto nas mãos de Pilatos. O que foi que aconteceu com os fariseus? Que fez deles um grupo de homens hipócritas, frios. O que foi que aconteceu com esses fariseus? Que as suas orações já não alcançavam mais a Deus, que os jejuns desses fariseus já não tinham mais efeito nenhum, que o dízimo desses fariseus Deus não recebia. O que foi que aconteceu com esses fariseus? Que o culto dos fariseus era um culto que não tocava mais no coração de Deus, que Jesus repreendeu a eles, que Jesus usou o mais severo sermão que Jesus pregava era para os fariseus. Ele chamou os fariseus de sepulcros caiados, hipócritas. Vamos ver na Bíblia Sagrada o que foi que aconteceu com esses fariseus, que eles se tornaram tão repugnantes a Deus. Primeiro lugar, Lucas capítulo de número 5, versículo de número 21. Os fariseus absolutizavam a sua doutrina e consideravam o poder de Deus relativo. Vejam o que foi que aconteceu no capítulo 5, versículo de número 21. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Vejam que os fariseus aqui tinham uma doutrina tão hermética, tão fechada,
que não permitia Deus operar além da doutrina dos fariseus. Os fariseus tinham o sistema todo ajeitadinho, o culto deles era todo ajeitadinho, para que Deus operasse só dentro daquele jeitão deles. E Jesus chega para o paralítico, e todo mundo esperava que Jesus ia dizer assim para o paralítico: levanta-te e anda. E Jesus fez exatamente o contrário, diz: perdoados estão os teus pecados. Eles cruzaram os braços e disseram: esse blasfêmia, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Jesus diz: ora, para mim qual é o mais fácil? Dizer para esse paralítico: levanta-te e anda, ou dizer para ele: perdoados estão os teus pecados? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados. Ele olhou para o paralítico e disse: assim te digo, levanta-te e anda. E o paralítico levantou-se e andou. Em segundo lugar, os fariseus se tornaram fariseus porque eles não conseguiam ver a diferença entre o espírito da lei e a letra da lei. Você diz: pastor, eu não entendo nada. O senhor falou aí negócio de espírito da lei e letra da lei. Eu não entendi nada. O que é que significa isso? Vamos ver. Lucas capítulo de número 6, versículos 1 ao versículo de número 5. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Quando entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Isso foi o que Jesus quis nos dizer aqui. Que a lei dizia que era proibido comer aquele pão. Mas o espírito da lei, quer dizer, a razão pela qual aquela lei tinha sido colocada, não era para fazer as pessoas morrerem de fome. Há a lei e há o espírito da lei. Qual é o espírito da lei? São os porquês aquela lei existe. São as razões pelas quais aquela lei foi implantada. O fariseu, ele não quer saber das razões pelas quais a lei existe. Ele cegamente obedece à letra da lei e despreza o espírito da lei. Agora Jesus, ele ensinou que é possível a um crente quebrar a letra da lei e não quebrar o espírito da lei. O homem que comete adultério no seu coração, Jesus disse, já é pecador. Não precisa ir nem para um motel. Basta ele ter lascívia e concupiscência no seu coração. Mas eu não peguei, eu não fui para motel, eu não peguei a mulher da alheia. Mas não é o que você faz, não é a letra da lei, mas sim o espírito da lei que precisa ser obedecido. Os fariseus cumpriam a letra da lei, mas desprezavam o espírito da lei. Jesus quebrou a letra da lei várias vezes. Uma mulher cirofenícia chegou para Jesus. E Jesus já tinha dito aos discípulos: olha, vocês não preguem para os gentios. 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 A minha bênção não é para os gentios. Jesus está uma vez na mesa, chega uma mulher gentílica, cirofenícia, ela não era judia. Aí a mulher está na mesa e Jesus disse, olha, eu não posso lhe fazer esse milagre porque não é lícito tomar a comida que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. Porque os gentios eram chamados pelos judeus de cachorros. E Jesus disse para a mulher, eu não vou tirar a comida que é dos judeus e vou dar para os cachorros, para os gentios. A mulher disse, mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. E aquilo tocou no coração de Jesus com tanto que Jesus disse, olha,
esquece tudo que eu disse de não pregar para os gentios, que eu vou fazer um milagre aqui com essa mulher agora. Farisaísmo é quando nós nos prendemos à letra e desprezamos o espírito da letra. E o espírito da letra é o que é mais importante. Terceiro lugar, quem eram os fariseus? Por que os fariseus se tornaram fariseus? Em terceiro lugar, porque os fariseus não conseguiam transformar palavras em atos. Veja em Lucas capítulo 7, 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Quem foi que convidou Jesus para jantar? Foi um fariseu. E Jesus se sentou com ele à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, foi o que o fariseu fez? O fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, que é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Ele disse: um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nem tendo nenhum dos dois o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, o fariseu: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E vendo, voltando-se para a mulher, disse a Simão: desde esta mulher, entrei em tua casa, e não me deste água para os pés. Essa mulher, porém, regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos. Tu não me deste o ósculo, o beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não lhe ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus estava dizendo àquele fariseu, sabe o quê? Olha, essa mulher é pecadora, essa mulher não é religiosa, mas essa mulher soube transformar o seu amor em atos. E tu és perfeito na doutrina, profundo conhecedor do Antigo Testamento, sabe decorado, mas tu não sabes transformar a tua religião em atos. Tu não sabes transformar o teu cristianismo em atos, crente. Eu entendo, uma pessoa vem amar a Deus, canta, bate palmas, chora, fala em língua estranha, e quando sai da calçada da igreja, é pior do que quando entrou. Isso é farisaísmo. Vem para a igreja e não se transforma numa esposa melhor. Jesus disse para esse fariseu: eu vim para a tua casa, tu não fizeste nada por mim. E essa mulher que é pecadora, uma prostituta, uma mulher vagabunda da cidade, ela conseguiu transformar, e porque ela conseguiu transformar, perdoados são os seus pecados, e tu vais sair daqui sem ter o seu perdão, o perdão do teu pecado. Os gestos mais significativos de amor que muitas vezes a gente recebe são de pessoas recém-convertidas. E parece que quanto mais tempo o crente fica na igreja, menos ele consegue transformar em atos o seu cristianismo. Isso é farisaísmo. É só encharcando a cabeça de conhecimento que não se transforma em vida. Quem é que consegue transformar aquilo que a gente diz: eu amo, em atos, em coisas palpáveis? Sabe que é fácil a gente dizer que é cristão de palavras, mas não consegue
Eu quero ver cristianismo que transforma os filhos em melhores filhos. Tem alguma coisa tremendamente errada. É farisaísmo puro. O que se está vivendo hoje em nome do cristianismo, em nome do evangelicalismo. Quarto lugar. Os fariseus se transformaram fariseus em Lucas capítulo de número 11, versículo de número 39. Eles faziam uma diferença entre o sagrado e o impuro. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior. Limpais o exterior. Preste bem atenção. Do copo e do prato. Mas o vosso interior está cheio de rapina e de perversidade. Certas coisas eram sagradas para os fariseus e certas coisas eram mundanas. No sagrado, eles eram bem direitinhos. Mas quando saíam na porta da igreja, que lá não era mais lugar sagrado, dali para lá começava o mundo, aí cai na gandaia. Cai na gandaia. Eles faziam diferença entre lugares e lugares. Entre coisas e coisas. Entre gestos e gestos. Isso é sagrado? Então a gente faz direitinho para Deus. Isso aqui é do mundo? Então pode fazer de qualquer jeito. E no Novo Testamento, irmãos, nada é sagrado ou impuro, a não ser aquilo que nós fazemos ser sagrado ou ser impuro. Não existem lugares sagrados e lugares impuros. Depende daquilo que nós fazemos daquele lugar. Irmãos, orar pode ser sagrado e pode ser impuro. Depende da oração que você faz. Tem orações que são impuras. O fariseu estava orando na esquina. Senhor, eu te agradeço que não sou como os demais homens que se prostituem. Te dou graças que eu não faço parte dessa corja. Te dou graças porque eu sou especial. E tinha ali um publicano ajoelhado que batia nos peitos e dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse: qual dos dois vocês acham que saiu da presença de Deus justificado? Aquele que de mão para cima dizia: muito obrigado, que eu não sou como os demais? Ou aquele que de joelhos com o rosto em terra clamava ao Senhor e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor? Qual dos dois saiu justificado da presença de Deus? O próprio Jesus disse. E sexo é sagrado ou é impuro? Tem sexo sujo e tem sexo bonito. Jogo de futebol é sagrado ou é impuro? E fazer Cooper é sagrado ou impuro? Depende. Depende do futebol. Depende da comida que você come. Não existe essa distinção entre sagrado e impuro. Quem faz ser sagrado ou quem faz ser impuro é aquele que pratica, é aquele que faz. Dinheiro é sagrado ou impuro? Depende do dinheiro. O dinheiro que é ganho com suor do rosto é sagrado. E o dinheiro que é ganho com tráfico de droga é sujo e imundo. Não existe no cristianismo essa distinção. Veja o que o apóstolo São Paulo diz. Não sou eu que diz isso, não é a Bíblia. Romanos 14, 14. O que a Bíblia Sagrada diz? O que o apóstolo São Paulo diz? Eu estou persuadido de mim mesmo que nada é impuro, a não ser aquele que a considera impura. Verdadeiro cristianismo é quando a gente chega na sala da nossa casa, no pátio do recreio do colégio. É lá. O que faz ser impuro o lugar é a atitude do coração daqueles que estão naquele lugar. É o homem que faz essa distinção. Quinto lugar. Os fariseus se tornaram fariseus, deixa eu dizer por quê. Os fariseus não conseguiam pensar abstratamente. Vejam em Lucas capítulo 11, 42. O que Jesus adverte? 11, 42. Mas ai de vós, fariseus,
porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais o amor de Deus. Devíeis fazer estas coisas sem omitir as outras. Os fariseus não conseguiam pensar abstratamente. Os fariseus davam dízimo do tempero que colocavam na comida. Ia colocar sal, quando ia colocando sal, não bota o sal agora não, põe aqui na minha mão. Aí põe o sal na mão, aí ele tirava 10% do sal e dava para Deus. Mas, o que é que eles esqueciam aqui no versículo 42? O que é que eles esqueciam? A justiça e o amor. Sabe por que é fácil dar dízimo até do sal? Porque o dízimo do sal você está vendo. Aqui, ó, 10% do dízimo. E justiça, a gente vê? Amor, a gente vê? Os fariseus não conseguiam pensar abstratamente. Eles só pensavam concretamente. Os fariseus, irmãos, eram fariseus porque eles não conseguiam pensar nas coisas de Deus abstratamente. Eles só conseguiam pensar concretamente. Santidade ao Senhor é um conceito concreto ou abstrato? Santidade é um conceito abstrato. Mas os fariseus só pensavam em santidade concretamente. E a igreja no Brasil hoje? Sede santo porque eu sou santo. Como é, pastor, que a gente é santo? É brinco? É a manga bem aqui? É a saia do vestido bem aqui? Como é que é santo? Mostra para mim. Eu preciso ver como é que a gente é santo. Santidade é um conceito do coração. É um conceito abstrato. A pessoa pode se trancar dentro de um mosteiro, como fizeram os beneditinos, e continuar com o homossexualismo. Aí o que a Bíblia Sagrada ensina? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Nem tanto e nem tão pouco. Por que os fariseus se tornaram fariseus? É porque os fariseus só conseguiam pensar em santidade de uma maneira concreta. O que é ser santo? Me mostra aqui. Aí, mostrava. Me dê aqui as regras do ser santo. Pastor Ricardo, isso assim é pecado. E dá aqui uma regra, 600 e... Os fariseus tinham, parece que eram 365 mandamentos que eram subdivididos em 2. Dava um mandamento para cada dia do ano e um para amanhã, outro para tarde, diferente. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer... Eles ficaram doidos. E Jesus disse, olha, vocês atam um jugo tão pesado que nem vocês mesmos estão dispostos a caminhar. Os fariseus em último lugar. Por que é que eles se tornavam fariseus? Porque os fariseus achavam que a religião lhes dava o conforto. Lucas 18:9. A gente deve prestar atenção nos detalhes daquela parábola. Veja no versículo 9. Qual foi a intenção que Jesus contou essa parábola? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. O fariseu, posto em pé, orava de si para quem? Ele orava para Deus? Ele orava para Deus ouvir? Não, ele orava só para si mesmo, dessa forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus,
ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ele achava que o simples fato de ser fariseu já dava a ele 50% de vantagem em cima dos outros. Por que os fariseus se tornavam fariseus? É porque eles achavam que fazer parte de uma igreja boa dava a eles o direito de ficar gordo. Aí ele acha assim, rapaz, eu já sei tanta coisa de Deus, eu já tenho tanto favor com Deus, que eu posso tirar de letra. Eu vou lá, marco presença, porque eu sou tão querido de Deus, que Deus pode ser até severo com os outros, mas comigo ele quebra o meu galho sempre. Essa era a atitude dos fariseus. Eles achavam que eles eram melhores que os outros, que ninguém tinha tanto cartaz como eles tinham. Então eles começaram a brincar com Deus e não levavam Deus a sério. Tem muito crente assim, e os fariseus batiam no peito que se achavam melhores porque eles tinham um sistema religioso que lhes protegia. Eu lhes digo que não há nada que nos proteja no nosso relacionamento com Deus, a não ser o quê? Davi disse, se fosse sacrifício eu dava. Se fosse oferta eu dava. Mas há uma coisa que o Senhor não despreza. O que é? Um coração quebrantado e contrito, Davi disse, tu não desprezas. Sabe qual é a melhor maneira de deixar de ser fariseu? É deixar de achar que, eu tenho 35 anos de crente. E daí? Pois você devia proceder com Deus como se tivesse se convertido ontem. Eu quero aquela alegria dos primeiros dias que eu aceitei Jesus, que eu ia com sinceridade na palavra de Deus. E você? Eu quero o mesmo entusiasmo que eu tinha quando eu aceitei a Jesus como o meu Salvador e eu falava de Jesus para os meus amigos empolgado com Jesus. Não era um negócio assim, não, era vibrando, eu vibrava com Jesus. Eu quero nunca envelhecer na fé. Eu quero ser sempre um novo crente, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir nesse instante que tu tragas à nossa consciência que a tua palavra é lâmpada e que a tua palavra é espelho. Quero te pedir que tu tragas ao coração de todas as pessoas que no final desta tarde estão sintonizadas ouvindo esse programa, que todos, ó Deus, todos, absolutamente todos saibam que a nossa maior tarefa, o maior labor do nosso coração é sermos honestos primeiro para com nós mesmos e depois honestos para contigo e honestos para com o próximo. Ajuda-nos, ó Deus, nessa tarefa, para que nós não sejamos contaminados com o farisaísmo, que é um fermento terrível, que contamina o coração de todas as pessoas que não se acautelarem. Ajuda, eu te peço, para que a nossa espiritualidade seja bondosa, solidária, que nós sejamos pessoas gentis, sejamos pessoas carinhosas com o próximo. Dá, ó Deus, eu te peço, nessa grande cidade de São Paulo, uma reforma ética, moral, uma transformação de valores, para que a igreja possa ser não motivo de escândalo em lugar nenhum, mas que a tua igreja possa ser motivo de honra e glória, como Jesus disse no Sermão da Montanha, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Eu te peço essas bênçãos e pela fé já te agradeço, no nome precioso, no nome de Jesus. Amém e amém.